Jesus disse no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, no versículo de número 1, é impossível que não haja escândalos, mas ai daquele que é o causador dos escândalos. Uma vez que nós temos um encontro com Jesus Cristo, nós devemos passar a viver conforme a sua vontade, conforme o seu evangelho, de forma correta, de forma santa. E a partir disso, nós somos chamados a atrair mais pessoas para o caminho da salvação por meio da nossa pregação e, de modo especial, por meio do nosso bom exemplo, do nosso bom comportamento, do nosso bom testemunho de cristão. Porém, o contrário disso é lamentável, trágico, terrível. O contrário disso é quando nós até afirmamos e mostramos ser cristãos, ser pessoas de Deus, mas nós vivemos no pecado e ainda para piorar, nós influenciamos negativamente outras pessoas com o nosso erro, com o nosso pecado, com a nossa má conduta. Escândalo é basicamente um ato, um comportamento que pode levar o outro ao erro, ao pecado, ao mau procedimento. Nós somos sinais de escândalo quando damos ocasião de queda ao próximo. Eu quero aqui destacar alguns textos. O primeiro que eu quero abordar é o que está em 1 Samuel, no capítulo de número 2, que vai falar que os filhos do sacerdote Eli, 1 Samuel capítulo de número 2, verso 12, eram maus, não conheciam o Senhor. E vai dizer lá na frente, no versículo de número 22, Eli era muito velho e sabia tudo o que faziam os seus filhos. E no versículo 23, Eli diz assim aos seus filhos, por quê? Dizia-lhes, procedeis desta forma, sei que todo o povo fala de vossas desordens. E o versículo 24 diz, não façais assim, meus filhos, não são boas as informações que me chegam a vosso respeito. Estais fazendo pecar o povo do Senhor. Veja bem que aqui, além de os filhos do sacerdote Eli pecarem gravemente contra o Senhor, o povo sabia do pecado daqueles dois e assim aqueles dois estavam fazendo o povo pecar. Em Mateus, no capítulo de número 18, Jesus aborda a questão, a realidade do escândalo de forma dura e radical. Veja bem o que ele diz em Mateus capítulo 18, a partir do verso 6. Se alguém fizer cair em pecado um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço a mó de um moinho, uma grande pedra, e o lançassem no fundo do mar. E no versículo 7 ele diz assim, ai do mundo por causa dos escândalos, eles são inevitáveis, mas ai do homem que os provoca, que os causa. Aqui Jesus está tratando a respeito do escândalo de uma forma ferrenha. E Jesus faz um paralelo. E claro, aqui ele não está de forma alguma fazendo apologia ao suicídio, mas ele, para dar peso à sua afirmação, diz que é melhor tirar a própria vida do que fazer cair um só dos pequeninos em pecado. Que não sejamos aqueles que envergonham o nome de Deus, que envergonham o Evangelho, que envergonham a igreja. Em Romanos, capítulo de número 2, no verso 24, está escrito assim, assim fala a Escritura, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado, é ultrajado entre os pagãos. Aqui nós precisamos entender que muitas vezes por nosso mau comportamento, pela nossa má conduta, os que não conhecem ainda a Deus, zombam do Evangelho, zombam de Deus. Por isso que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 10, no verso 32, assim, não vos torneis causa de escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Novamente o apóstolo Paulo repete essa advertência na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6 e no verso 3, quando ele escreve assim, a ninguém damos qualquer motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja criticado. Na carta a Tito, o apóstolo Paulo, ele faz uma série de instruções, de exortações a serem repassadas. O apóstolo Paulo começa a exortar
os mais velhos a terem um bom comportamento de cristão. Depois ele se dirige às mulheres de mais idade e também exorta para que elas possam ter uma boa conduta e, além disso, que elas possam ser boas conselheiras. E ele começa a dizer assim no versículo 4 de Tito capítulo 2, que saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a quererem bem seus filhos, a serem prudentes, castas, cuidadosas da casa, bondosas, submissas a seus maridos. E aí vem o que eu quero dar ênfase e destacar aqui: para que a palavra de Deus não seja desacreditada. Porque o contrário desse comportamento que o apóstolo Paulo está exortando aqui é elas serem sinais de escândalo, e assim a palavra de Deus irá também ser desacreditada. E no versículo 6 de Tito 2 ele continua dizendo: exorta igualmente os moços e mostra-te em tudo modelo de bom comportamento, para que o adversário seja confundido, não tendo a dizer de nós mal algum. E ele continua depois no versículo 9, exorta os servos a que sejam submissos a seus senhores e atentos em agradar-lhes. Em lugar de reclamar deles e defraudá-los, procurem em tudo testemunhar-lhe incondicional fidelidade, para que por todos seja respeitada a doutrina de Deus, nosso Senhor. Ou seja, para que a doutrina de Deus não seja envergonhada, difamada, mas pelo contrário, respeitada. E que através do Espírito Santo nós possamos entender que até mesmo muitas vezes o que para nós não é pecado, nós precisamos evitar, para que isso não cause a queda, o tropeço de um irmão, de um outro alguém. Lá em Romanos, capítulo de número 14, no verso 13, diz assim: deixemo-nos, pois, de nos julgar uns aos outros, antes cuidai em não pôr um tropeço diante do vosso irmão ou dar-lhe ocasião de queda. O apóstolo Paulo volta a tratar disso em 1 Coríntios, no capítulo 8, no verso 9, quando diz assim: atenção, porém, que essa vossa liberdade não venha a ser ocasião de queda aos fracos. Nós podemos já estar maduros, nós já podemos conseguir lidar com muitas situações de forma que não venhamos a cair. Mas se o fraco nos ver fazendo aquilo, ele for cair, nós precisamos evitar, para que nós não provoquemos a queda daqueles que ainda não atingiram o nosso nível espiritual, o nosso crescimento, a nossa maturidade. Que nós possamos ter a caridade de sempre prezar por levantar, erguer e edificar o outro e não derrubá-lo. Por isso que está escrito lá em 1 João, no capítulo 2 e no verso 10, que quem ama seu irmão permanece na luz e não há nele pedra de tropeço. Que não sejamos promotores de escândalo, de queda, que não sejamos motivos de tropeço para as pessoas, mas pelo contrário, que sejamos bom exemplo, que sejamos luz, que sejamos guia, que sejamos apoio para os outros. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.